E aí, gente, como estamos? Tá todo mundo bem? Tô com o cabelo solto hoje porque eu lavei hoje de manhã, e aí tem que enxugar, né, para poder amarrar ele para trás. Então, como estamos? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Estão aí com a Bíblia na mão? Porque eu pedi para vocês, né, para trazerem a Bíblia, abrir ela e vamos ouvir e ler ao mesmo tempo. O melhor jeito da gente aprender de verdade a palavra, né? Qualquer coisa que você for estudar, a melhor coisa é ouvir e ler ao mesmo tempo. Você grava duas vezes, né? Dois sentidos seus direcionados no mesmo foco é a melhor coisa. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o capítulo 34 do livro do profeta Jeremias. E o título dessa profecia é Advertência contra Zedequias. Zedequias era o rei que Nabucodonosor tinha deixado lá, depois que ele levou os outros, né, para Babilônia. Ele já havia vindo duas vezes. Da primeira ele levou Josias, a segunda ele levou o Joaquim, né, e o filho do Joaquim, e aí deixou esse Zedequias. Né? O Zedequias também era filho de Josias. Então ele levava um e deixava outro. Ele levou todos os... Uau! Nossa! Ah, tá. Ele levou... É porque está chovendo lá em Israel hoje. Chovendo bastante lá em Jerusalém, então hoje está mais vazio o muro, porque as pessoas têm que ficar com sombrinha, está ventando bastante, entendeu? Dá para ver o vento nas plantas. Mas mesmo assim ainda tem gente lá. Não abrem, porque eles devem estar todo mundo lá dentro da caverna, né? Do buraco lá, da parte que tem lá de dentro. Então vamos lá, gente. Então essa aqui vai ser a última leva, né, de Nabucodonosor. Vamos lá ver o que ele vai, o que o profeta, o que o Senhor vai dizer para Zedequias. Porque Zedequias é aquele custoso que foi atrás do tal do Urias, outro profeta, e matou ele, e prendeu Zedequias, e prendeu Jeremias. Jeremias ainda estava, até o capítulo de ontem, ele ainda estava preso na cidadela, né, lá de Jerusalém, no átrio da cidadela. Então vamos ver o que ele vai falar. Versículo 1, capítulo 34, gente, abre a Bíblia aí, vamos lá estudar. Melhor coisa que a gente faz é estudar. Estudar a palavra, então, melhor ainda. Tudo que se refere à história do mundo antigo é muito importante, porque você percebe o cumprimento dessas profecias todas, quando você estuda a história das civilizações, viu? Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o seu domínio, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, veio esta palavra da parte do Senhor a Jeremias. Gente, ele já tinha conquistado Edom, os Moabitas, os de Gaza, ele já havia conquistado todo mundo em volta. Só faltava Jerusalém para ele terminar a conquista dele. E o que ele fazia? O que Nabucodonosor fazia? Todos eles faziam a mesma coisa, todos os dominadores daquela época, né, os conquistadores, eles faziam a mesma coisa. Eles escravizavam as pessoas, principalmente os homens. As mulheres eles deixavam normalmente no lugar ou levavam para a Babilônia, mas os homens, eles recrutavam os homens para trabalhar no exército. Por isso que o profeta estava falando aqui, que e todos os reinos da terra que estavam sob o seu domínio. Ele ainda não havia conquistado Jerusalém e nem o Egito ainda.
Só tinha conquistado aqueles povozinhos menores, que hoje é Líbano, que hoje é Jordânia, que hoje é Síria. Todo aquele povo ali, Nabucodonosor já tinha dominado. E estava um grande exército, gente. Você imagina o tamanho desse exército. Versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e disse a Zedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo. Tu não escaparás das mãos dele, mas certamente serás preso e entregue nas suas mãos. Teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. A cidade estava toda preparada, pensando que eles iam conseguir vencer Nabucodonosor com todo aquele exército. Aí o profeta vem falando: Zedequias, acorda. Você vai ser preso, a cidade vai ser todinha destruída. Todavia, versículo 4. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e como queimavam perfumes a teus pais e os reis que te precederam, assim queimarão perfumes a ti, e te prantearão, dizendo: ah, Senhor, eu mesmo faço esta promessa, diz o Senhor. Mesmo com Zedequias sendo daquele jeito que ele era, né? Mandou matar profeta, mandou prender, mesmo assim a misericórdia do Senhor com Zedequias, disse Zedequias: a cidade vai ser destruída, muita gente vai morrer, mas você vai ser levado para a Babilônia, você vai morrer lá na Babilônia, mas você vai morrer de morte natural. Você não vai morrer à espada. Nabucodonosor não vai te matar. Talvez porque ele tenha feito um trato com Josias lá na Babilônia. Não mata meu filho, não. Não sei o que aconteceu, só sei que Zedequias, apesar de toda a sua maldade de coração, o Senhor preservou a vida dele assim, não morrer à espada, né? E o Senhor fez essa promessa a Zedequias. Gente, o Senhor é tão misericordioso, por isso que não tem ninguém que não possa ser salvo. Se a pessoa se render ao Eterno. Então anunciou Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, e ficaram de resto contra Laquis e contra Zeca, essas cidades fortificadas foram as únicas que ficaram dentre as cidades de Judá. Então, duas cidades que foram preservadas, se chama Laquis e Azeca. Foram as únicas cidades que Nabucodonosor não destruiu. Por algum motivo, o Senhor não deixou que ele destruísse essas cidades. Por algum motivo, o Senhor tinha um motivo eterno com essa cidade e não deixou destruir. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Zeca, estas cidades fortificadas foram as únicas que ficaram dentro das cidades de Judá. Certo, eram cidades pequenininhas, tinham um murinho, por lá não... Certo, o Nabucodonosor pensou que eles não ia fazer nada mal, deixou ele lá. A palavra talvez também tenha sido o propósito do Senhor, tá? Vamos entender que isso foi um propósito do Eterno, não destruir essas duas cidadezinhas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, para que cada um libertasse o seu escravo e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos.
Obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança de libertarem cada um qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira que não se servissem mais deles. Obedeceram e os libertaram. Está vendo, gente? O pecado de Israel era terrível, fazendo escravos dos próprios irmãos. E isso foi um mandamento que Moisés falou lá: vocês nunca escravizem os seus próprios irmãos de sangue. Ele falou isso. Busquem escravos de outros, mas não escravize os seus próprios irmãos. E era isso que o povo estava fazendo. Aquele que não tinha possessão nenhuma, então, para pagar a dívida que tinha com aquele senhor, ele se tornava escravo. Tinha uma terrinha lá, não tinha condições de pagar o imposto da terra, então ia ser escravo e perdia a terra. Tá vendo? Toda reação tem uma ação, e a ação normalmente é feita por nós. E aí vem a reação do Eterno. Mas depois que olha aqui, gente, eles fizeram isso, fizeram uma coisa, Edequias fez eles fazerem um acordo. Vamos soltar os nossos irmãos escravos. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que tinham libertado e os sujeitaram por escravos e por escravas. O povo não aprende, comete o mesmo erro 1, 2, 3, 4, 100 vezes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um o seu irmão hebreu, que te foi vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre. Vossos pais, porém, não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Há pouco tempo vos haveis convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Isso foi o versículo 15. O profeta estava dizendo, gente, aqui no versículo 13, né? E no versículo 14, ele fala sobre aquele que tem um escravo, irmão, que tinha uma dívida com você, ele vai pagar essa dívida por 6 anos. E no 7º você vai libertar ele, vai deixar ele embora. Ele pagou toda a dívida que tinha com você. Mas aí, vocês não estão fazendo isso, vocês me desobedeceram. Continuaram fazendo a pessoa escrava, arrumava mais dívida para essa pessoa. Quem fez isso foi Labão com Jacó, lembra? Labão foi muito, muito maldoso com Jacó. Jacó falou, te sirvo 7 anos pela tua filha Raquel. No dia do casamento, ele botou a Lia. Aí falou, então, para eu te dar Raquel, mais 7 anos. Que ele tinha que trabalhar escravo de Labão. Por 14 anos ele trabalhou escravo de Labão. E depois desses 14 anos, ele continuou escravo, porque todas as vezes Labão mudava o salário dele. Ele começou a trabalhar livre, mas aí ele mudava o salário do coitado do menino. A mesma coisa eles estavam fazendo aqui em Israel. Versículo 16. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu escravo, e cada um a sua escrava, os quais já tinhas despedido livres conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que vos fizessem escravos e escravas. Okay? Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo.
pelo que agora eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Tá vendo, gente? O Senhor, antes dessa... Olha quantas chances o Eterno deu para esse povo, para que a terra não fosse totalmente destruída, para que o templo continuasse lá. Mas o povo é tão egoísta, é centrado neles mesmos, que não pensam, não tem nada na cabeça, né? A única coisa que eu posso dizer é que o povo não tem nada na cabeça. Mas a gente viu essa situação no Brasil agora de novo, não foi? O outro não ficou 14 anos, ou sei lá quantos anos que ele ficou no poder e fez aquela bagunça toda, o povo não botou ele de novo no poder? Hã? Não é a mesma coisa? Mesmíssima coisa, gente. Aí o que tem que haver para o povo aprender? Aí é peste, fome e espada. Versículo 18. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram a palavra da aliança que fizeram diante de mim, tratá-los-ei como o bezerro que dividiram em duas partes e então passaram pelo meio das duas porções. Ó a comparação que o Eterno faz aqui. Chamou o povo de bezerro, chamou o povo de... Não é à toa que a gente chama, né? Até hoje a gente fala, né, que o povão é igual uma boiada solta. É, o Eterno faz a mesma coisa, só que aqui ele matou o boi, dividiu ele no meio. Versículo 19. Os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. O Senhor dividiu o bezerro no meio, espiritualmente falando, gente. Ele não pegou um bezerro e partiu, não. Ele disse que ele ia fazer com eles igual se faz com um bezerro, que eles matam o bezerro, partiu o bezerro no meio, botou um de cada lado e o povo passou no meio. Olha que situação esquisita, né? Versículo 20. Isso aqui ia todo mundo, gente. Os príncipes, os oficiais e os sacerdotes. Toda a cúpula. Versículo 20. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Eles nem seriam sepultados. Olha o zelo que Deus tem pelo pobre, pela pessoa que não tem noção de nada. Porque quando uma pessoa se chega ao ponto de perder tudo e ser uma escrava, é porque ele não tem muito conhecimento, ele não tem muita noção, ele não sabe navegar na vida. Então, é uma pessoa inocente, sem conhecimento de navegação vivencial. Então, o Senhor tem cuidado. A palavra mesmo diz que os loucos não herdam o caminho, não perdem o caminho, não erram o caminho. Não é isso que ele fala na palavra? Os loucos e os dementes, eles não erram o caminho. Porque o Senhor tem cuidado deles. Eles estão naquela situação por um motivo. E aquele motivo só o Senhor, o Eterno, sabe. Eu não sei, você não sabe por que uma pessoa nasce com uma síndrome, com um problema, né? A gente não sabe. É uma malfunção cerebral, então ele não tem culpa daquilo que ele é. Então, aquela pessoa, o Senhor preserva e guarda e traz para o seio dele quando essa pessoa passa e vai embora daqui da terra. Mas a pessoa que é consciente, sabe
que tem noção das coisas e erra. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. O Senhor falou. O Senhor não falou para eles aqui, ó. Era um pecado que estava acontecendo ali. O Senhor viu o choro do escravo. Ele havia libertado os escravos que choravam lá no Egito, não foi? Então, aqui estava na mão do povo hebreu a liberdade dos próprios escravos que eles tinham. Mas eles não tiveram misericórdia como o Senhor teve misericórdia de Israel lá no Egito. Eles não tiveram. E fizeram seus irmãos escravos novamente. Se arrependeram de terem libertado eles e foram lá buscar eles de novo. Sabe-se lá o que eles prepararam para fazer com que eles voltassem a ser escravos. Versículo 20, vamos ler de novo? Para ver as consequências do pecado. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. 21, versículo 21. A Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte e nas mãos do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Olha, o que o Eterno tinha feito? Os soldados estavam em volta de Jerusalém para tomar. Aí o Senhor falou com o profeta, vai lá e fala com Zedequias. Fala para ele que ele não vai morrer, espada, que ele vai ser levado para a Babilônia. E fala para ele soltar os escravos. Ele tocou o coração de Zedequias com a mensagem que o Eterno deu para ele. Porque ele sabia, Zedequias sabia que ele não era digno daquela bondade do Eterno. Quando ele percebeu que o Eterno ia preservar a vida dele, que ele ia morrer de velho, mesmo na Babilônia, ele resolveu tomar uma atitude que era certa. E falou, então vamos fazer com todos os seus grandes lá, vamos fazer um conchavo aqui, vamos fazer fazer um concerto, fazer uma aliança entre a gente. Vamos fazer um concerto, uma aliança. Vamos soltar todos os nossos escravos, que é uma coisa que nós estamos fazendo que é errado, né? Já não estavam mais sacrificando coisas no templo nem nada. Os sacerdotes já estavam melhorando nesse sentido. E aí, quando o Senhor viu que eles fizeram isso, soltar os escravos, o Senhor, então, retirou. Por certo, Nabucodonosor pensou, não, então deixa eu tomar outro lugar e depois eu volto, né? E ele se retirou de Jerusalém. O exército se retirou dos muros de Jerusalém. Mas aí, o que o povo fez? Quando eles viram que o exército havia saído, o que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram os escravos de novo. E aí, o que o Senhor falou? Ah, é? Ah, é? Entregarei os vossos homens à violência. Eles pensaram que, gente, que falta de conhecimento, que o Eterno vê tudo. O que eles pensaram? O que nós pensamos hoje quando nós cometemos um erro? O Senhor perdoa, Ele perdoa, né? Pois é, o Senhor perdoa. Aí vai lá e comete o mesmo erro de novo. O Senhor te liberta, aí você cai lá de novo, na lama de novo. (22) Darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade. Olha aqui, gente. O exército tinha se retirado dos muros e estava indo embora. Aí eles fizeram tudo errado de novo. Aí o Senhor falou, então foi lá e falou, darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Olha, gente, tinha uma chance de Jerusalém não ter sido queimado, o templo não ter sido destruído.
tinham a chance, o Senhor deu essa chance para de novo, de novo. Quantas vezes nós estudamos o capítulo de Jeremias que o Senhor deu essa chance para o povo? De novo ele deu, e de novo o povo pecou. Era de dura serviço. O profeta Isaías falava sobre isso, né? Que o povo de Israel era de dura serviço. E está mostrando aqui de novo. Foi lá Israel, foi embora. Viram o que aconteceu com Israel e com Samaria, continuaram pecando. O Senhor trouxe Nabucodonosor a primeira vez, aí eles ficavam bem de novo, né? Melhoravam um pouco, depois voltavam a pecar. Aí voltava Nabucodonosor e pegava mais um. Aí veio de novo, o Senhor deu mais uma chance e eles não pegaram essa chance. E aí, 22, darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E a cidade de Judá, porém, é assolação, de sorte que ninguém nelas habite. Tem uma palavra que se fala na missa, né? Minha culpa, minha máxima culpa. É verdade. Se estamos como estamos, a gente não tem ninguém para culpar, a não ser nós mesmos. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Mais um capítulo lido, mais uma lição aprendida. Cair no mesmo pecado só leva à destruição. Até que chega um ponto que o Senhor, o Eterno, diz: não dou conta mais. Não dá mais, eu vou ter que tomar uma atitude. Então tá, gente. Tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.